Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a um novo episódio do podcast Café da Manhã com Finanças. Meu nome é André Mendonça. Meu nome é Alexandre Mendonça. Somos da Mover Educação Financeira. Estamos aqui para trazer uma lista dos 5 fundos imobiliários que pagaram mais dividend yield no ano de 2021. Se vocês gostarem desse vídeo, compartilhem com as pessoas que possam se beneficiar desse conteúdo. A gente pegou essa lista dos 5 fundos imobiliários que geraram mais dividendos no fechamento do ano de 2021, trazendo categorizado e com uma análise para entender os fundamentos desses fundos imobiliários. Então, a gente vai compartilhar aqui a tela com vocês para a gente dar uma olhada nele. O quinto fundo imobiliário que pagou mais dividendos, teve um maior dividend yield no ano de 2021, foi o HABT11. É um fundo de papel e ele distribuiu no ano de 2021 um dividend yield de 17,32%. Possui um PVP, um preço de mercado em relação ao seu preço patrimonial de 1,1%, e ele possui 12 ativos, 12 CRIs, certificados de recebíveis imobiliários. Esse fundo imobiliário, ele está presente, esses CRIs estão presentes em 14 estados da nossa nação, e ele, ao longo de 2021, ele deu um dividend yield interessante, né? Bem acima da inflação, na casa dos 17%, e vale a pena estar de olho. Ele está, pela comparação do PVP atualmente, ele está um pouquinho acima do seu valor patrimonial, mas é um fundo que tem que ficar atento aí, olhar com calma esses fundamentos, pensando em aquisições futuras. E o quarto fundo imobiliário que no ano de 2021 pagou mais dividend yield foi o HCTR11, que também é um fundo de papel. Ele distribuiu ao longo do ano de 2021 um dividend yield de 17,38%. Ele possui um PVP de 1,06 e ele possui 90 ativos do tipo de certificado de recebimentos imobiliários. Esse fundo imobiliário ele está presente em 15 estados da nossa nação e ele possui 7 outros fundos imobiliários na sua composição para formar o seu patrimônio. Se a gente olhar o PVP, o seu valor de mercado está 6% acima do valor patrimonial, é algo que tem que se levar em consideração com relação aos seus fundamentos. E é um ativo para se ficar de olho também, principalmente esses dois que a gente comentou, que são de papéis, ativos da categoria papéis, que eles são muito associados, atrelados à inflação. Então, a gente tem que estar bem atento a esse quesito de inflação, esse critério de inflação, para poder avaliar se ele é um ativo bom para ser adquirido ou não. É importante a gente entender a razão pela qual esses dois fundos de papéis que foram listados aqui, por que eles renderam um grande dividend yield. No ano de 2021, como o Alexandre falou, que esses títulos eles estão atrelados à inflação, a gente teve, durante esse ano, uma inflação alta. Então, o que acontece com esses fundos imobiliários de papel? No momento da distribuição do rendimento, do dividendo, ao contrário do que acontece nos fundos do tipo tijolo, os fundos de papel, eles distribuem a taxa de juros acordada mais a inflação do período. Então, por isso, a razão de termos taxas de rentabilidade, de distribuição de dividendos muito altas em relação a outros fundos imobiliários, né? A gente vê 2 fundos de papel que tiveram uma performance muito boa, né? Na faixa de 17%, acima da inflação oficial, que foi de 10%. E um outro ponto de observação dos fundos imobiliários de papel é que, como eles fazem a distribuição da inflação mais a rentabilidade acordada, e se trata de e esses fundos imobiliários são compostos majoritariamente de ativos de renda fixa, que são os certificados de recebimentos imobiliários, ao fim, você está adquirindo papéis de renda fixa que vão te remunerar. E como acontece a distribuição total da rentabilidade, inflação mais taxa de juros, ao longo do tempo, a cota desses fundos imobiliários não tende a crescer, como acontece nos fundos imobiliários de tijolo, que eles distribuem somente o recebimento dos aluguéis e os ativos imobiliários eles tendem a se valorizar ao longo dos anos.
Isso é bem interessante, né? Ficar atento a essa diferenciação entre tijolo e papel. O papel está atrelado a um CRI, ele está, como o André explicou, está associado à renda fixa, né? E como ele é um título de título, ele não tem essa questão da valorização do imóvel, ou desvalorização também que pode acontecer do imóvel. Mas a flutuação dele ocorre muito associada à questão da inflação. E os títulos de tijolos, eles têm a questão do aluguel, que eles são renovados sempre que o contrato é vencido. Tem a renovação automática anual, normalmente os contratos são de longo prazo, né, 10 anos, por exemplo, e todo ano tem uma atualização no valor contratual do aluguel, que está associado a algumas vezes IPCA, outras vezes GPM, dependendo como foi a negociação contratual. E tem também a questão da valorização do imóvel em si, né? O imóvel está numa área nobre, essa área nobre está crescendo, está sendo valorizado, o imóvel está valendo mais e todos os investidores que estão associados àquele fundo imobiliário que faz a gestão daquele imóvel também se valoriza, também tem o seu pedaço nessa valorização desse investimento. Ok, vamos para o próximo fundo imobiliário. O próximo fundo imobiliário que teve mais dividendo de pago em 2021 é o XPCM11, que é o primeiro fundo imobiliário aí da lista, que é do tipo tijolo. Ele teve um dividend yield de 17,44% e ele está com PVP de 0,35, PVP extremamente baixo. Vamos entender aí os motivos, né, desse PVP tão baixo. Só para a gente completar a lista aí de informações sobre esse ativo, ele é um único ativo de um único município, um único inquilino, e no momento a questão do prazo de vencimento, né, do contrato, ele está sem alocação, está 100% de vacância, ou seja, ele está totalmente desocupado. Você pode falar para a gente, André, desse ativo? Esse fundo imobiliário, o XPCM11, ele é composto por um imóvel, um prédio corporativo localizado na cidade de Macaé. Ele esteve alocado por vários anos para a Petrobras e no fim de 2020 esse imóvel foi devolvido pela Petrobras. Então, durante todo o ano de 2021, esse fundo imobiliário ele distribuiu o valor acordado entre o inquilino, a Petrobras, e a gestora desse fundo imobiliário em vista da indenização da desocupação desse imóvel. E tendo em vista que os investidores, ao longo do ano de 2021, eles vislumbraram o risco desse fundo imobiliário, porque o único inquilino desse fundo ele devolveu o imóvel, né? A cota desse fundo imobiliário se desvalorizou. Isso explica e muito a razão pela qual o preço de mercado dele está muito abaixo do valor patrimonial por cota desse fundo imobiliário, desse ativo que é situado na cidade de Macaé. Exato, né? Vale a pena a gente ressaltar esse ponto, né? Que o valor do dividendo pago ao longo dos últimos 12 meses, para o cálculo do dividend yield, ele é levado em consideração o valor da cota no momento atual, no caso, no finalzinho de 2021, último dia útil de 2021, e que já estava um valor bem descontado pelos motivos da desalocação do imóvel, né? É um imóvel grande, que estava alocado para a Petrobras, e a Petrobras encerrou o contrato previamente, passou o ano de 2021 todo desalocado esse imóvel. Então, como não tinha perspectivas de renda, os investidores começaram a sair, a vender seus ativos. Isso gerou, por isso que a gente tem esse PVP tão desbalanceado, né? Ele está 65% mais barato do que o valor patrimonial. É um prédio que o valor de mercado de compra da ação está 65% mais barato do que o valor do prédio em si. Então, como é um prédio que não tem uma perspectiva, pelo menos até onde a gente sabe, de uma nova locação, ele está com um valor muito baixo. E aí, quando você pega todo o dividendo pago mês a mês no ano 2021, divide por esse valor do final de 2021, que foi um valor muito baixo, aí isso gerou um dividend yield alto. Essa divisão gerou um dividend yield muito significativo para 2021. Mas fiquem bem atentos, que é um fundo imobiliário de tijolo, é um prédio físico que não tem um inquilino. Então, a gente tem que ficar bem atento a essa situação para ver se vale a pena realmente a gente adquirir um fundo imobiliário como esse ou não. O próximo fundo imobiliário que a gente vai comentar, o segundo da nossa lista, é o CXCE11B, que é um fundo imobiliário do tipo tijolo também.
Em 2021, ele deu dividend yield de 20,53%, bem significativo, né, esse dividend yield. E ele está bem descontado também, né? O PVP dele está 0,55, ele está 45% mais barato do que o seu valor patrimonial. Ele é o único ativo na cidade do Rio de Janeiro, que é ocupada pela SEDAI, no Rio. E ele teve uma negociação contratual nesse ano de 2021, né, entre setembro e outubro, onde foi encerrado o contrato e a SEDAI ela, fez uma negociação para alocar o imóvel por mais 10 anos. Então, o prazo de vencimento do contrato está para setembro de 2031, onde essa negociação foi fechada, porém ela foi fechada com uma redução no valor de aluguel. Por isso que a gente tem esse PVP tão baixo e o dividend yield tão alto. Quer explicar um pouco melhor para a gente essa situação, né? Então, Alexandre, isso é o tipo de caso de um monoativo com um monoinquilino, né? Um fundo imobiliário que tem essas características, ele está muito suscetível a risco. Então, o que aconteceu? Houve uma renegociação desse único inquilino que quis reduzir os valores contratuais. Isso ocasionou perspectiva de recebimento de menos renda ao longo dos anos. Isso fez com que a sensação de risco desse ativo aumentasse e, consequentemente, os investidores eles saíram desse fundo imobiliário. Houve, ao longo do ano de 2021, um movimento de venda desse fundo imobiliário, e o que fez com que o dividend yield ele se elevasse consideravelmente. E agora vamos para o fundo imobiliário que, no ano de 2021, pagou o maior dividend yield entre todos os fundos imobiliários. Esse fundo imobiliário é o SPTW11. Ele é um fundo imobiliário de tijolo, pagou no ano de 2021 um dividend yield de 31,24%. Ele possui apenas um ativo e também um único inquilino. O que você pode falar mais sobre esse fundo imobiliário, Alexandre? Então, André, é o seguinte, esse fundo imobiliário ele tem tido várias amortizações desde dezembro de 2019. A última foi realizada em outubro do ano passado, 2021. Isso fez com que esse fundo imobiliário ficasse com apenas um ativo, que fica na cidade de São Paulo. Então, ele foi, ao longo desse tempo, desse período, ele foi vendendo ativos e ele foi, o ativo atual que ele tem, ele está 100% ocupado e tem um prazo de vencimento do contrato para setembro de 2030. Então, é um prazo considerável, mas ele se transformou num monoativo. Ele está com o PVP descontado, né, 11% mais barato. Não é tão descontado quanto os anteriores, que estão tão descontados que a gente até fica com o pé atrás, quer entender melhor. É um desconto, digamos assim, aceitável. Sendo que, ao longo do ano, ele também sofreu alguma redução no valor da sua cota. Isso também contribuiu para aumentar seu dividend yield, né? Teve dividend yield pago, as amortizações também contribuíram muito para esse dividend yield alto. Toda vez que esse fundo imobiliário ele se desfaz de um ativo, o valor de venda desse ativo ele é, através de amortização, é distribuído para os cotistas, para quem investe nesse ativo. Isso fez com que o dividend yield subisse bastante também. Vale a pena também mencionar que esse fundo imobiliário ele tem em sua composição outros 7 fundos imobiliários, que também fazem parte, ele é quase um fundo imobiliário híbrido. Mas é um fundo imobiliário interessante, vale a pena a gente ficar de olho nele aí em 2022, para ver se vale a pena fazer aquisições. Lembrando que, por ser um monoativo, é um único inquilino numa única cidade, apesar de ter um contrato desse bem extenso, existem riscos associados que tem que ser avaliado por cada um dos investidores, para ver se vale a pena adquirir ou não. Mas queria contar um pouquinho vocês. O que vocês acharam desses 5 fundos imobiliários que nós trouxemos aqui? Acho que são fundos imobiliários, né, André? Acho que são fundos imobiliários bem didáticos. E mostra para a gente que talvez olhar só o dividend yield numa análise olhando para o passado e tentando comprar no futuro, talvez a gente tenha que levar em consideração outros critérios, né? Dividend yield que pagaram muito alto, mas estão pagando alto porque o valor da cota do fundo imobiliário está muito baixo atualmente, por motivos que a gente tem que entender, como, por exemplo, não ter mais o seu imóvel alugado, ou ter uma renovação contratual com aluguel mais baixo do que era anteriormente, são coisas que a gente tem que considerar na avaliação para ver se a gente adquire, porque a gente não tem certeza que rendimento futuro vai ser igual ao rendimento passado. Então, a gente tem que entender o contexto antes de fazer as aquisições.
E essa listagem, Alexandre, ela trouxe para a gente aquela velha lição, né? Quando o retorno é grande, quando o dividend yield é alto, os riscos associados podem também ser elevados. Então, nem sempre a melhor escolha para compor a sua carteira, o seu portfólio de fundos imobiliários deve passar somente pela avaliação do dividend yield de um fundo imobiliário ou até de uma ação. Os investidores que querem receber renda passiva de maneira consistente têm que avaliar, em relação aos fundos imobiliários, a diversificação dele, se ele possui vários imóveis, se esses imóveis estão localizados em uma única região, em uma única cidade ou não, se eles possuem vários inquilinos ou não, e a avaliação do prazo de vencimento dos contratos dos ativos desse fundo imobiliário, o dividend yield que foi escolhido para a seleção desses 5 melhores fundos imobiliários como critério principal, e também para a gente escolher bons fundos imobiliários que geram renda passiva de maneira consistente, é de extrema importância que se avalie o desconto patrimonial, que se avalie o preço de mercado de uma cota de fundo imobiliário em relação ao valor patrimonial dessa cota. Se você já investe em fundos imobiliários e tem algum desses dessa lista, conta para a gente como é que foi, como é que foi o recebimento dos dividendos ao longo de 2021 e quais são as suas perspectivas de recebimento em 2022. Vai ser legal interagir com vocês. Se vocês gostaram do conteúdo desse vídeo, compartilhem com as pessoas que possam se beneficiar com esse conteúdo. Sigam a gente nas nossas redes sociais, YouTube, Instagram e Facebook. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, até a próxima. Fui!